Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento especial para o 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, nosso CIT querido. Hoje eu estou aqui com a nossa convidada especial, Juliana, que vai se apresentar para vocês, e eu também já me apresento. Eu sou a professora Paola de Carvalho Burvolini Batelocchi. Eu sou professora no curso de Publicidade e Propaganda, especificamente, né, hoje, para isso, mas também sou professora de disciplinas no EAD, né, de Língua Portuguesa 2, Metodologia da Pesquisa Científica, nesse semestre, e também de Língua Portuguesa no semestre anterior. É um prazer, né, hoje estar aqui falando com vocês. Esse hoje é uma marcação mesmo temporal, nesse espaço tão querido e tão organizado, né, que é o nosso laboratório novo aqui no Unisalesiano de Lins. Bom, então, após a minha apresentação, eu vou agradecer muito a participação da nossa convidada e dizer que o 4º Congresso, né, o nosso CIT, ele propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução, esse é um momento muito especial, né, de escuta, de conseguir ver vivências, ouvir o outro. Os alunos sabem que eu sempre falo isso, né, a importância de ouvir o outro para a gente conseguir ampliar nosso repertório, ampliar nosso conhecimento de mundo. Então, o Congresso se propõe a isso, né, traz reflexões, e a nossa proposta é exatamente ouvir essa formação, né, a Juliana como uma publicitária, como foi a sua formação, e como está a sua atuação, né? Passando exatamente o pós a faculdade, como é que foi a trajetória dela até chegar onde ela está hoje, tá bom? Então, Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada. A palavra é sua, a satisfação é nossa de estar aqui com você. Bom dia pessoal. Meu nome é Juliana, eu sou formada desde 2009 em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Marília. E eu atuo desde então nessa área, né? Venho tentando atuar e hoje, graças a Deus, eu estou na área atuante. E eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite, né? Que foi uma surpresa. E eu estou um pouco assim incomodada porque geralmente eu fico atrás das câmeras, eu que produzo os conteúdos. E isso é inusitado para mim, é novo, mas é especial. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, do que eu já fiz, do que eu faço hoje. E não é nada muito glamuroso, mas é a realidade da nossa região, a realidade de que muitos profissionais que eu conheço também vivem. É uma vida simples, né? Porque às vezes a gente entra na publicidade achando que é muito glamuroso. E de fato, sim, é uma profissão gratificante, sim, tem o glamour, tem as áreas que proporcionam mais glamours do que outras, mas também é uma profissão muito pé no chão, muito assim, um dia a dia que não é glamouroso, é um dia a dia bem corrido, com muitas funções, né? Geralmente a gente cumpre o papel de talvez mais de que um funcionário no lugar que a gente está. E você sabe que eu estou lembrando até, aproveitando, né, e fazendo um link aí com as disciplinas que eu trabalho na publicidade, a imagem do polvo, né, que vai representar simbolicamente, né, semioticamente vai representar o publicitário nesses fazeres, né, nessa atuação tão cheia de coisa. E também já aproveito quando você falou da questão do glamour, vou fazer um link, né, com que conversei ontem com os alunos do 4º semestre sobre o Festap. A gente estava até conversando um pouquinho antes dos espaços, né, de glamour, do ego e de como isso também pode ser uma temática importante, né, na publicidade. E lembrando também que uma aluna, né, a Francine, e eu vou falar para ela assistir mesmo, que eu estou citando ela aqui, que ela falou que gostou muito de uma palestra que eram só mulheres, né, que era uma agência de mulheres, só mulheres empoderadíssimas que trabalhavam com a publicidade. E ela gostou muito disso, né? Então, aqui também estou trazendo isso, né? Alguém do interior que se formou no interior e nesse protagonismo feminino, né, de atuação, que é importante para nós, para a gente entender que há possibilidades,
né? Há possibilidades. Exatamente. Então é isso, Ju, para aproveitar aqui esse início. Só para aproveitar. Eu me formei, quando eu entrei em publicidade e propaganda, eu entrei porque eu queria fazer cinema. E eu acredito que tem muita gente que faça esse movimento, né? E quando eu estudei, na minha turma tinha muita gente que fez esse mesmo movimento. Entrou porque queria fazer cinema. E no interior, naquela época, eu entrei na faculdade em 2006. Então, faz muitos anos isso. E naquela época era muito difícil a gente sair para fora, era mais difícil do que é hoje, né? De ir hoje até temos faculdades próximas que existe o curso de cinema, mas na época não tínhamos. Então, assim, para mim, para minha realidade, era difícil eu sair da minha cidade para morar fora, para me sustentar e ainda fazer uma faculdade de cinema, que muito possivelmente seria particular. Então, a gente optou por fazer publicidade e propaganda e eu me apaixonei pelo curso, durante o curso, né? Eu realmente, assim... E é possível, né, a gente transitar entre as duas profissões, não tem problema algum, mas é muito, assim, é um universo muito grande a publicidade, né? Você pode fazer várias coisas em várias áreas, realmente é o povo, né? O povo, ele nos proporciona sermos multifacetados, né? E o profissional que trabalha em publicidade, em comunicação em geral, ele geralmente tem esse perfil, né, de saber, de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, de não se ficar fixado em um único tipo de tarefa e conseguir transicionar, né, ter essa habilidade, que isso para a profissão é imprescindível para você sobreviver nela e para você se sentir confortável nela, né, porque é uma profissão que ela vai exigir que a gente realmente se reformule, se reinvente ao longo do tempo, porque eu acho que nós somos uma das áreas profissionais que mais, assim, está em contato com a evolução das coisas, da globalização, da transformação digital. Então, assim, a gente precisa caminhar na mesma velocidade, ou então estar sempre atento ao que está acontecendo, para não ficar para trás, porque talvez a gente nem consiga acompanhar toda a evolução, porque é muito rápido, é quase que diário, mas saber o que está acontecendo, ter a ciência daquilo, para quando for necessário você saber o que está acontecendo no mundo que você possa trazer para sua empresa, ou trazer para o lugar onde você trabalha, isso é muito importante. O profissional de publicidade e propaganda, ele precisa estar sempre antenado. Não só ele, mas todos, né? Mas em relação à digitalização, à globalização, às mudanças tecnológicas, é um dos profissionais, uma das áreas que mais é afetado diretamente com essas mudanças. Todos os fenômenos chegam muito rápido, né? Todos. Porque a gente precisa espelhar isso, né? Exatamente. Eu estava ainda falando com os alunos que esses discursos todos, né, sociais, midiáticos, eles precisam também aparecer, né, nas campanhas, enfim, isso tá ali. Precisa ter esse diálogo, né? Senão não vai chegar, não vai fazer sentido pro público. Exatamente. Né? Então me conta um pouquinho aí da sua vivência na faculdade, né? Como é que foi surgindo essa paixão pela publicidade? Quais as disciplinas que você gostava muito? Olha, eu entrei na faculdade com 17 anos. Ah, que novinha! E eu fui aprendendo, né, o que porque tudo era muito novo para mim. E eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler e de escrever. Então, estar na faculdade de publicidade e propaganda, na verdade foi um desafio, porque como eu gostava muito de escrever, o raciocínio publicitário ele é diferente do raciocínio da escrita, por exemplo, do escritor, né, de um livro, né, você que fez, né, da literatura é completamente sem função diferente. específica, né? Porque... Hoje eu já trabalhei, né, as minhas duas últimas chefes são jornalistas, e elas têm um pensamento diferente do meu criativo na publicidade. Então a gente vê a diferença, assim, quando eu entrei eu tive que adaptar a minha escrita, a minha produção criativa, porque é algo muito mais objetivo, muito mais, assim, certeiro para alcançar o consumidor. E na escrita que eu gostava, né, que é literária, a gente discorre e vai embora, né? Então, mas ainda é diferente da escrita do jornalismo, por exemplo. Então a gente tem essa diferença. Mas eu fui me apaixonando, assim, muito assim pela produção cinematográfica dentro da publicidade, porque eu queria fazer cinema, né? Mas com o tempo eu fui entendendo o que era perfil do consumidor, né? Quem que a gente precisa atingir, o mercado, micro, macro, enfim.
todas essas coisas assim que a gente precisa entender do universo que está ao nosso redor, para a gente entender a cultura, entender o consumidor final e a forma com que ele pensa, o lugar onde ele está inserido, porque em uma realidade faz sentido algo, mas que em outra não. Por exemplo, aqui no interior faz sentido a gente falar de uma maneira e alcançar o consumidor de uma determinada forma, principalmente nas cidades pequenas, né, que nós temos muitas. E em São Paulo é outra coisa, outra realidade, a gente às vezes não vai caber. Então isso foi me atraindo. E eu me formei, gente, na época que não existia redes sociais, tá? Então, parece Jurássico. E a gente tinha o Orkut, que era o final do meu curso, né? No curso nós somos uma das primeiras turmas que começaram a inserir comunicação, divulgação, de forma muito assim, sem saber muito o que estava fazendo, no Orkut, né? Até o meu TCC a gente fez coisas nesse sentido, mas hoje eu olho para trás e falo, gente, é bizarro, assim, a gente até ri, porque não tem, era outro pensamento, né? Era o contexto, né? Outro contexto, a gente não tinha esse pensamento voltado para as mídias digitais, hoje a gente só pensa nisso, né? Quando a gente vai produzir algo, a primeira coisa que vem é isso, e naquela época era completamente diferente, né? E a gente vê como que em poucos anos, não faz tanto tempo assim, como tem essa transformação, né? De como é gigantesca, parece que quando você olha para trás você fala, não, é impensável uma realidade sem redes sociais, sem o midiático ser tão grande. E eu me formei na transição disso, né? Então quando eu saí, logo 2 anos depois, isso já foi tipo, já era arcaico, o Orkut, não, nada a ver, era outra coisa. Mas durante a minha faculdade, eu fui me inteirando por essa questão gostava muito de câmera, amava fazer fotografia, eu amava fazer, não existia, né, essa ideia de podcast, não existia isso, tinha rádio, tinha agência da publicidade. Ah, que legal. Eu morava fora, mas teve um tempo, um período que eu consegui fazer o estágio dentro da agência da publicidade e propaganda da universidade. E também foi um aprendizado, né? Porque a primeira realidade que você tem contato realmente, assim, porque eu era uma estudante, 17 anos, eu me formei com 21. Então, assim, querendo ou não, nunca tinha, assim, trabalhado na área ou visto realmente como né? Então, assim, estar dentro de uma agência, mesmo que ela era uma agência de estágio, aconteciam trabalhos reais, mas, assim, te dava o entendimento de como que é a realidade fora daqui. Porque estando na faculdade, você tá ali é como se estivesse no ninho, né? Aconchegado. Parece que é só sala de aula também, e, sim, né? Tem qualquer dificuldade, você corre no coordenador, corre no professor, e aí você é ajudado. Quando você sai dali, ali é quando a gente fala que o filho chora, a mãe não vê, né? Exato. Porque gente, é realidade, né? Para quem está estudando, quem está no quarto, aqui até quarto? Quinto? Isso, até quarto. Até quarto ano já começa. Eu lembro que no final do 3º ano eu já comecei a entrar em desespero. Meu Deus, eu vou tomar, meu Deus. Agora? E agora? O que eu vou fazer? E é sério, eu entrei numa crise. Eu lembro que eu e umas 2 amigas, a gente começou o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque a gente começou a entender a realidade de que vamos sair da faculdade, vamos sair desse aconchego, dessa zona de conforto. Porque, querendo ou não, nós estávamos numa zona de conforto. Independente se trabalhava ou não, a gente não... alguns estavam na área, eu lembro que até a gente comentou no início, era muito mais, assim, escasso as áreas de se trabalhar naquela época. A gente não tinha muitas empresas que abriam para comunicação, para publicidade. Inúmeras achavam que não era necessário, por isso que eu falo que era um tempo assim, a gente se formou numa transição de pensamento até. Então, de alguns anos para cá, tipo impensável você ter uma marca e essa marca não for trabalhada, no mínimo ter um layout produzido por alguém que entende, ou então ter uma rede social que não é o sobrinho que toma conta, né? Exato. Que a gente, na época, a gente falava que tudo era sobrinho, porque era mais barato, enfim, e as pessoas não entendiam a importância de um olhar profissional mesmo, né? Para isso. Porque não é só você fazer uma logo, não é só você dar um nome para uma marca. É tudo isso que a gente falou no começo, é um contexto cultural que você olha, que você vê o que faz mais sentido. Eu lembro que uma das
matérias que eu gostava na comunicação, na publicidade, era a teoria da comunicação, que era uma das mais terríveis que tinha. Que eles vêm no começo também, para já E eu amava entendendo. porque ela me fazia pensar muito, e ela te dava a questão contextual, né? Ela te dava realmente a teoria do que é a comunicação, mas isso te embasa, né? Porque às vezes quando a gente fica muito externalizado, mídias sociais e tudo que é digitalizado hoje, eu não sei a grade dos cursos hoje, mas na minha época as matérias mais densas foram que deram mais base para eu ter um entendimento do que eu estou fazendo aqui. Que importante. O que é, como que as pessoas pensam. Então, assim, uma tendência que eu tenho, todo ano tem um material que é lançado, eu não vou lembrar qual que empresa que lança, mas essas empresas de pesquisa de marketing mesmo, da tendência, tem vários, né, da tendência do consumidor para o ano, né, o que o consumidor espera e tal, porque saber e uma das matérias que eu mais gostava era essa, o comportamento do consumidor, porque oscila muito, né? E é muito rápido a oscilação. Hoje, mais ainda com essa questão de globalização, então a gente consegue ver as questões das gerações, né? Dos milênios, geração Z, Y, Z, a gente não sabe qual que é qual, e elas se misturam, aí tem o gap das gerações, né? Porque a minha geração não fala com a geração da minha avó, e aí isso... E como é que a gente chega, a gente vai precisar chegar, né? Então, assim, isso é importante para a gente entender com quem a gente quer falar, né? E isso na faculdade para mim foi imprescindível para eu entender o outro, né? Você olhar o outro, você saber que para você não faz sentido, mas para o outro faz, né? Para da onde ele veio, a criação que ele teve. Então, assim, a gente estuda, a gente precisa, quando a gente vai, é o entendimento que eu tenho, quando a gente vai, por mais simples que seja, no desenvolvimento de um projeto, se eu sei qual é o meu consumidor final, até assim, para você conseguir encontrar, como eu vou dizer, para você ter fonte do que você vai fazer, da onde você vai tirar para falar com aquela pessoa, o máximo que você conseguir estudar essa geração, de onde veio e tal, é imprescindível. Então, quando a gente entende o comportamento do consumidor e as gerações em si, como se pensa, o que gostam, o que comem, até coisas assim que você não vai usar no projeto, teoricamente, mas você entende como a cabeça daquela geração funciona, é muito mais fácil de você alcançar aquele comportamento, de você chegar nele. Então, assim, às vezes são matérias mais pesadas, né, dentro da faculdade, mas que são matérias que vão te dar um direcionamento mais, assim, até para você saber o que eu gosto de fazer, para onde que eu vou, né? Por exemplo, quem gosta muito de designer, né? Hoje eu trabalho mais nessa área, mas já trabalhei em atendimento. Então, assim, tanto atendimento quanto design, quando eu entendo o comportamento do meu consumidor, eu consigo ter um projeto criativo mais certeiro, né? Porque eu consigo interpretar o que ele quer, o que ele está buscando, quais que são os gostos dele, tanto para o design quanto para o atendimento do consumidor. Né? De novo, eu não sei como é as grades hoje em dia, mas eu tô puxando aquilo que eu lembro. Eu tô puxando aquilo que eu lembro da minha época, né? Mas eu creio que, assim, a gente tenha, por exemplo, se a gente for jogar para as redes sociais, é a mesma coisa, né? Então eu consigo, claro que a gente tem um macro, né? Mas a gente também tem um micro que a gente precisa olhar e direcionar, talvez um produto, uma campanha, um projeto, um conceito de ideia que eu quero vender. Às vezes eu vou falar dentro de um macro público que eu tenho, eu vou falar com um menor, e aquilo ali eu preciso entender como que eu vou me direcionar para essas pessoas. Então são todas as coisas que foram a faculdade que trouxe essa base para mim, né? E isso me ajuda até na minha vida pessoal, né? Porque você busca entender que existe uma forma de construção de pensamento, de como você chega no outro, né? Então, para eu entender a sua realidade, eu preciso olhar para você. Né? Que importante, né? Para eu entender a forma como você pensa, o porquê você se comporta do jeito que você se comporta,
É até meio psicológico isso, né? Eu preciso olhar e entender. Não faz sentido para mim? Talvez não faça, mas eu consigo compreender o seu comportamento, eu consigo compreender porque você toma as atitudes que toma, e aí isso me ajuda a me colocar no seu lugar, a respeitar. Então, e que é algo que às vezes a gente hoje na sociedade não tem tanto, né? Mas é preciso... Então, assim, a faculdade trouxe várias bases, né? A gente também estudou, eu não sei se hoje em dia tem, mas a gente estudou essa questão de sociologia também, da cultura do país. Mas é isso trouxe bases, né? Para que eu fui vivendo depois da faculdade, né? E até para mim, a forma com que eu comecei a pensar. Porque durante a faculdade, a gente vai criando, eu falo muito da parte criativa porque eu fui mais para esse lado, né? Mas a gente cria ali a base de como o nosso processo criativo vai dar início, né? E aí, a partir dali, a gente vai evoluindo, ou não, né? A gente vê realmente, não é essa área que eu quero ao longo da vida, ou não. Eu já estive no design, já saí, e hoje, há 2 anos, 3 anos para cá, um pouco depois da pandemia, eu percebi que era essa realmente a área da criatividade, né, que eu gostava, que eu me dava melhor, na verdade, dentro da publicidade e propaganda. Vamos aproveitar um pouquinho, então, essa questão da criatividade, do criativo, né, que a gente tem conversado também isso com os alunos e né, na grade, em várias disciplinas. Pensar esse conceito, né, da criatividade. Eu falo muito para eles que o ser criativo não é um dom, né? Porque senão eles não precisariam desse tempo todo aqui na faculdade, né, para ser criativo. Exatamente. Se fosse dom, a gente ia deixar fluir. E que precisa ser algo realmente estruturado, pensado, né? Você precisa ter conhecimento para se alicerçar, para escolher o caminho, exatamente. Eu olho para o outro e a partir do que o outro me traz, eu vou escolhendo palavras, no meu caso, né? Como eu sou professora de linguagem publicitária, antes a gente tinha redação publicitária, aí trocamos agora o nome, a conjunção em Araçatuba, então é linguagem publicitária, tem 1 e 2, e eu também dou disciplinas que são mais da minha formação, né, de letras, que é análise do discurso, semiótica, voltados para a publicidade, que é uma delícia, né? E aí nesse campo eu também falei, gente, devia ter feito publicidade. Estou ali com um pezinho e gostando muito, né, do que a publicidade me traz, porque é esse agora, né? Então, o que está acontecendo agora? Como eu leio o mundo agora, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Ju, como você entende criatividade para a gente associar com o que os alunos tanto veem, né, na graduação e depois vão trabalhar com isso. Eu costumo assim pensar que criatividade ela vai além do ser criativo, né? É o que você disse, tem gente que nasce assim com um dom, né? Que você olha para a pessoa já está criando ali, fala, nossa, que facilidade. Mas há os que não, que gostam e que precisam desenvolver, né? O dom. E até para quem nasceu com o dom ele tem que ser desenvolvido ao longo do tempo, senão ele para ali. Eu sempre gostei, mas eu confesso que não era uma pessoa extremamente com facilidade no dom, mas eu tenho assim a facilidade do raciocínio, eu pensei no negócio, como é que eu vou fazer? Né? Então, o conceito de criatividade, às vezes a gente olha assim, nossa, vou fazer um negócio muito diferente aqui, muito um quadrado colorido, uma parede cheia cheia de coisas diferentes, uma pintura. Mas a criatividade é você saber levar o seu dia de uma maneira, começa ali, de uma maneira diferente, né? Você faz sempre, você tem o mesmo dia. E naquele dia você pode construir um dia diferente dentro dele, né? Então, assim, eu tinha um professor que falava isso, ensinava a gente dessa forma. E isso mudou muito a minha forma de pensar. Para você ser criativo e nunca ficar estacionado. Claro que a gente tem, vamos sempre ler, temos que ler, né? Para o cérebro não parar. Mas ele dizia assim, vocês nunca usem o relógio no mesmo braço, sempre troca. Porque legal. Isso estimula o seu cérebro. Você nunca faz o mesmo caminho para a faculdade ou para o seu trabalho. Troca as ruas, porque isso estimula o seu cérebro. Se você veste a camisa pelo braço direito, veste pelo esquerdo. Se você costuma fazer uma coisa sempre
com uma mão, faz com a outra. Então eu lembro que na faculdade eu comecei a tentar escrever com a mão esquerda, para estimular a área criativa do cérebro, né? Então, assim, são coisas simples que no seu dia a dia às vezes você vai falar, vou pegar uma xícara com a mão esquerda. Se você não tem esse hábito, é difícil, né? E se você não prestar atenção, você derruba. Então a gente acha que ser o criativo é eu me colocar hoje, né? Na minha época não, mas hoje eu sentar na frente do computador e montar uma tela extremamente criativa, com várias cores, com várias imagens. Hoje a gente tem a facilidade do ChatGPT, né? Que para muitos profissionais é ruim, né? Mas para quem está começando é maravilhoso. Mais algo assim para essa realidade, né? Porque para quem, né, vive hoje e tem isso, estuda, cria e tem a facilidade do ChatGPT. Na minha concepção, o ser criativo é você usar o menos possível o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta que te facilita a entrega de algo sem que você raciocine. Então, assim, ele tem que ser o seu auxiliar, não a base do que você está fazendo. Então, você precisa utilizá-lo como uma ajuda, mas não ele fazer todo o processo para você, porque isso você mata o seu criativo, né? Durante o seu dia a dia. Porque o construir o criativo é ao longo do tempo. Você não vai começar hoje a ser criativo hoje. Você não vai começar a faculdade, terminar a faculdade o Elon Musk. Não, é ao longo dos anos, né? Você vai evoluindo. Então, hoje você pode ser no seu conceito maravilhoso, mas se você permanecer, daqui 10 anos você vai olhar para trás e falar, nossa, eu achava maravilhoso, mas hoje eu sou muito melhor. E às vezes, assim, a gente acha que, nossa, muita coisa, mas às vezes o menos é mais, né? Então, numa realidade que a gente vê tanta coisa, tanta informação, um volume, né? Tanto de informação visual, audiovisual, em várias áreas, né? Hoje, né, há uma poluição de informação. E a criatividade hoje é furar essa bolha, né? Você não fazer tanta coisa fazendo, mas com o simples você chamar mais atenção do que dentro desse volume de informações que nós temos, tanto visual quanto auditiva, quanto até assim no nosso dia a dia, né, presencial, há uma poluição, e o criativo hoje eu creio que dentro da publicidade, né, quando a gente faz de uma forma simples as coisas, chama-se mais atenção do que o muito. Mas a construção do criativo, para mim, ao longo do tempo, é a permanência, né, você permanecer sempre, e dentro do seu permanecer, ser criativo, e você não precisa estar na área do design para você ser criativo, né? No atendimento do cliente, você pode atender de uma forma diferente, ousar você mesmo, né? Você se desafia a fazer de uma forma diferente, porque isso estimula o seu cérebro. E isso não é só para quem está na comunicação, na publicidade, mas eu creio que para todas as áreas, porque a gente se autoestimula e a gente se supera. Mas, para nós que estamos dentro dessa área, que a gente sempre pensa no criativo, da criação de algo, né, da criação de um projeto, de uma ideia, de uma logo, é sempre na coisa mais simples, né, no dia a dia, na formiguinha, né, é um pouquinho de cada vez. E é você não fechar no quadrado. Né? Você não ficar sempre assim, eu sempre fiz assim, eu sempre pensei assim, então vai ser sempre assim. Isso vai matar o teu profissional e o teu criativo. Então a gente tem que sempre ter referências, né? Eu lembro que eu sempre me estimulava a beber de várias fontes. Então eu construía, por exemplo, hoje em dia não, mas eu vou usar para fazer pastas com referências de imagem, referências de desenho, referência de desenho animado mesmo, referência de traço, né? Para quem faz design, para quem fica na parte mais gráfica, isso é legal, né? Porque você tem várias, você vê as tendências, né? Tendência de
por exemplo, da escrita, da tipologia desse ano de 2024, qual que é a tendência? Aí você faz uma pasta com todas as tendências de letras. Ah, mas eu vou usar um projeto que eu preciso falar como ele tem que ter cara dos anos 80. Qual que é a minha referência de tipologia dos anos 80? Que legal. E você criar referências de cores, referências de fotos, de pôr do sol, referência de tudo, né? É madeira. É realmente assim, você vai estimulando a construção do seu portfólio. Né? Você vai criando um portfólio seu, interno, de referências, e ali, quando você precisar de algo, não que você vá sempre, mas você tem o que te socorrer. Né? E essa construção vai te dando base para você ir moldando um criativo, uma linha de raciocínio do seu criativo dentro da sua cabeça. Eu estou te falando como uma pessoa que trabalha mais com a parte gráfica, mas existem... Quem trabalha com outras áreas tem uma outra forma da construção do criativo, mas essa é a que eu fiz. E a que eu geralmente uso, que eu faço no meu dia a dia, é isso, né? Não sempre fazer as mesmas coisas da mesma maneira para estimular, né? Às vezes eu tô com o relógio desse lado, então eu fico um tempo com o relógio desse lado. Aí eu troco. Que legal. E aí eu sempre vou olhar para o outro lado, aí eu lembro, não, desse lado. E é uma forma de estimular, e aí a gente vai até para a questão de saúde, né? A gente estimula o cérebro até por tantas doenças que a gente tem no cérebro hoje, o Alzheimer. Então isso é uma forma pequena, mas te estimula uma prevenção, né? Não, essencial, adoramos as dicas, né? E que bom pensar, né, pessoal, a questão da criatividade por alguém que é da área, né? Então vai trazendo esse percurso desde a formação. E aí, Ju, você se formou e o que aconteceu depois, né? Para onde você foi? Quais os trabalhos surgiram? Vamos pensar esse ponto primeiro para depois a gente chegar na sua atuação. Assim que eu me formei, eu fiquei alguns meses buscando na área, né? Não fui embora, era uma outra realidade, eu não fui embora, e eu lembro que era, por isso que eu digo que era embora, da região. Ah, sim. Então, assim, vários amigos meus foram para São Paulo e tal, alguns, assim, realmente, eu tinha uma amiga que foi, assim, desbravar, né, e no início dela foi extremamente difícil, mas hoje ela está muito bem. Essa coragem eu não tive, eu não fui. Mas eu fiquei, e eu lembro que aqui pro interior era bem assim, a nossa região era bem difícil, né? A questão, as empresas não viam necessidade, muitas empresas não tinham área de comunicação. Contratava-se agência, e eu lembro que como assim, na época que eu me formei, era poucas agências que existia só ali na região, em Marília, o curso. Então a gente tinha a mesma fonte para várias, né, pessoas, vários alunos, então era mais ou menos um QI. E eu fiquei alguns meses buscando. O que eu fiz? Eu comecei a produzir evento, né? Então eu lembro que eram coisas pequenas, né, nas cidades pequenas, mas a gente produzia evento para estimular e até assim, era um alto desafio para mim, né? Então a gente criava um conceito, logo. Eu lembro que a gente fez uma vez um evento de música de calouros, que a gente criou todo o conceito, e depois um evento de gastronomia. Então, assim, e a gente criava desde a parte, então era tudo, era o povo, né? Então a gente criava desde a parte de regulamento, dos jurados, do que quem participaria ou não, né? Os critérios, e logo, enfim, divulgação, e evento em si, né, ir lá no evento no dia e servir, enfim, ajudar. Então era bem legal. E aí eu fiquei um período, depois eu fui para... Aí eu saí da área, né? Eu fiquei na publicidade um tempo, e aí eu fui dar aulas de inglês. Por alguns anos, que a gente até trabalhou junto uma época. E eu fiquei alguns anos, só que eu lembro que no final eu falei, não estudei para isso. Né, e aí eu decidi voltar, retornar para a área. Eu lembro que tenho um amigo aqui de Lins, que ele tem ainda uma agência, e a gente sempre, às vezes, trabalhava em parceria. E aí, quando eu saí da faculdade, eu fiquei alguns anos sem estudar. Depois eu comecei a fazer as gerentes de mídias sociais, que foi quando lançou, né? 2015, assim, quando começou a entender o que eram as redes sociais, os primeiros cursos livres sobre isso.
Então eu lembro que eu fiz alguns cursos de gerente de redes sociais, que era o nome na época, e para entender o que era e tal, e eu lembro que eu me apaixonei. E aí eu comecei a pegar alguns trabalhos voltados para o Facebook, né, para divulgação dentro do Facebook na época. Porque também eram poucos profissionais que faziam, que estavam muito no início, enfim. E aí o digital abriu mais portas para o interior, porque as pessoas acharam, não, agora eu preciso entrar, porque eu não sei mexer nisso. Então aí começaram-se profissionais realmente entender essa área e atender. E aí, assim, pessoas mais novas também, que gostam muito do digital, né? Os sobrinhos, né? Que continuam. Também começaram a se inteirar mais e hoje a gente tem, assim, uma galera muito nova que já sabe muito de redes sociais, mais até que profissionais que estão na área há muito tempo. Então, assim, minha trajetória foi essa. Eu iniciei, fui para a parte empreendedora, né? Aí eu saí da área, trabalhei fora por alguns anos dando aulas de inglês, voltei com uma agência, né, e comecei até a trabalhar digitalmente na parte de atendimento de clientes pelo Facebook e tal, digitalização. E aí eu tive uma proposta, né, na verdade eu fui convidada a participar de uma seleção de um universo assim que é totalmente à parte da publicidade e propaganda. Eu não sei se aqui existem pessoas que conheçam pessoas que trabalham nessa área, mas eu não conhecia e nem sabia que existia, que é a concessão de rodovias. Então, quando eu entrei, é um mundo à parte. É outro universo, a gente não sabe que existe, a gente está aqui dentro e é completamente diferente. Existe universos em áreas da sociedade que é um universo à parte, né? E a concessão de rodovias é essa. O que é a concessão de rodovias? Isso, vamos entender. Vamos lá. Concessão de rodovias são as empresas que cuidam dos pedágios, né? Que a gente olha e vê só o pedágio e as pessoas brigam por ter que pagar o pedágio. E, né, e aí tudo bem, né? Opiniões à parte, mas existe um universo por trás do pedágio que se você só sabe se você entra ali. Então, quando eu entrei para a vaga, eu entrei para essa empresa, eu não conhecia nada. Eu falava, gente, mas como que faz comunicação nisso, né? E existe uma vida ali, né? Existem, no estado de São Paulo especificamente, é o estado que mais possui concessões rodoviárias, né, no país. É o estado que tem as melhores estradas do país. E ali existe um núcleo, um organismo de concessionárias de rodovias que se conversam entre si e que se comunicam com o estado de São Paulo e que as áreas de comunicação precisam estar interligadas. Então, tudo que eu aprendi na faculdade, porque a minha faculdade, assim, também não se falava muito disso na época. O que me baseou muito foi entender o comportamento do consumidor, que me ajudou bastante, mas eu entrei num universo que, assim, não usava quase nada do que eu tinha aprendido. Eu tive que me reinventar, reaprender como que eu faço comunicação num lugar em que o serviço ele não é vendido, ele precisa ser consumido obrigatoriamente pelo consumidor. E eu ainda preciso convencer as pessoas de que é bom. Exato. Porque, na verdade, é algo assim que né, as pessoas não querem, mas existem os consumidores que veem a importância de se pagar o pedágio quando ele é revertido para o consumidor final, né, o usuário da rodovia. Então, quando eu entrei, eu senti muito desafiador, né, porque eu falei, meu Deus, é um outro universo e a gente apanha todos os dias. Então, assim, quando eu entrei trabalhando tanto na comunicação quanto na ouvidoria, né? Eu entendi, e foi legal, porque ali eu apliquei o entendimento do conceito do comportamento do consumidor, né? Você consegue ver o lado do outro e entender. A gente entende o lado do outro, mas a gente precisa fazer o que a gente está ali para fazer. E ali foi um universo que eu me reinventei na comunicação. É uma comunicação mais corporativa, né? E eu lembro que na primeira empresa que eu trabalhei dessa área, eu fui muito para ações com a comunidade. Então, a gente criava projetos sociais com as comunidades
e também é aquele povo, né? Faz desde a parte do conceito do projeto, a parte da visual do projeto e a aplicação do projeto, né? Então, isso tudo me ajudou a crescer profissionalmente no tato, porque às vezes a gente fica ali só atrás da parte gráfica do computador e a gente não desenvolve a linha fina do contato social com as pessoas. E isso foi importante para mim, porque como profissional, a gente vai se tornando um profissional mais completo, né? Você acaba perdendo o medo, por exemplo, de falar em público, você tem que pegar um microfone e apresentar, fazer uma apresentação. E isso foi bem desafiador, porque a gente vai se tornando vai tendo a completude, né, de tudo aquilo que a gente já viu na faculdade, ao longo da nossa carreira, que a gente vai vendo isso ser construído. E se a gente ficar só em um lugar fechado, uma caixa, e não se desafiar nessas pequenas coisas, a gente sempre vai ser aquele mesmo profissional. E hoje em dia, infelizmente, a gente ser o mesmo profissional, a gente não fica tanto tempo assim, né? A gente precisa se autodesafiar. E eu lembro que quando eu entrei nessa empresa também, eu fui desafiada até no inglês, porque às vezes eu tinha que até, até em algumas situações, utilizar, né, bem desagradável, mas, mas a gente eu não gosto muito, mas enfim. Foi algo que me desafiou bastante. E lidar com... E eu sempre gostei de lidar com as pessoas no social, né? Nesses trabalhos sociais. E ali tinha bastante. E foi muito, muito rico lidar tanto com a parte da direção de empresa, presidência, governo do estado, porque a gente também faz evento para o governo do estado, até com o seu Zé, que mora lá na esquina e trabalha ali e está reclamando da questão da passagem ali perto da casa dele. Então, assim, tudo isso, ou então com a criança de escola, porque a gente trabalha muito com crianças de escola, com projetos sociais. E isso, sim, isso faz a gente transitar por várias áreas da sociedade e a gente consegue entender, para quem trabalha em comunicação, isso é extremamente rico, né? Porque você consegue pegar de várias fontes aquilo que é real. Não é só a teoria da faculdade, né? Você realmente está ali no dia a dia e você consegue entender como as pessoas são de verdade. Isso é rico até para a produção do criativo. Quando você vai para o criativo, isso é insumo, né, que a gente fala. E hoje, quando veio a pandemia, né, eu saí, e aí eu fiquei um tempo em casa e fui para o home office. Aí eu trabalhei numa empresa por home mesmo, que também foi outro desafio, porque eu trabalhava em escritório. E aí eu fui pro home, meu Deus, como vai ser isso? Né? E não sabia, nunca tinha trabalhado. Ajuste, né? Foi um ajuste. Aí era outra área profissional, aí era uma área assim, a área profissional era outro tipo de empresa, né? Outra demanda. E aí eu precisava vender. E aí foi outro desafio para mim, porque até então eu não tinha trabalhado com empresas que eu precisava vender através da minha... era uma ideia diferente, um conceito diferente de venda, mas ali era realmente venda. E também foi desafiador para mim, mas eu fiquei um tempo, fiquei um ano e voltei para a concessão de rodovias, né, que é a empresa que eu estou atualmente, que é a maior concessão de rodovias do país, que também é um desafio. E é assim, todos os dias são coisas novas. E aqui nessa empresa eu aplico algo que eu não apliquei nas outras, que não existia, que é o conhecimento sobre as redes sociais, que nessa nós começamos recentemente o desenvolvimento da nossa marca, na verdade, assim, do nosso comportamento dentro das redes, né? Porque não é só a marca, é um comportamento, né? Como a gente vai se portar dentro das redes sociais. Então, hoje a gente tem Instagram, e para a empresa, né, as duas áreas que a gente atua, Instagram, LinkedIn e o YouTube, né, que são nas mídias digitais, que são os que mais a gente trabalha hoje, e que para o nosso perfil, que alcança o nosso público. Que não, talvez para outras empresas, né, não faça sentido, ou precise de outras, né, para nós a gente trabalha com essas. E que é basicamente também comunicação corporativa, mas que oscila com a comunicação com o usuário final da rodovia, né? E com o governo do estado e com os investidores da empresa. Então são áreas diferentes. Temos um triângulo aí, hein? Então a gente exerce uma comunicação
Que é exatamente esse triângulo que traça, né, que se cruzam interesses diferentes da sociedade e que a gente precisa falar com todos eles de uma maneira íntegra, de uma maneira verdadeira, e que muitas vezes para esse setor a comunicação às vezes não é tão agradável, porque é algo que causa uma concessão de rodovias. Na maior parte das vezes, infelizmente, as pessoas olham com mais críticas do que com elogios. Então, isso é um trabalhar diário que a gente tem da manutenção, da gestão, na verdade, da crise, né? Que é algo que quem trabalha com comunicação precisa pensar. Como a gente vai gerir essa crise? E o que é crise, né? Exato. Nas mídias digitais? Um comentário surge uma crise. Né? Um único comentário pode estourar algo que, se você não souber gerir ele gera outro, que gera outro, e vai uma bola de neve, e aí isso acaba queimando a imagem da tua empresa ali no universo que, se você não souber tratar, se você não souber tirar do foco e trazer para o particular, tratar o seu usuário ali, o seu internauta de uma maneira mais reclusa, você acaba criando uma crise de imagem para sua empresa, né? Então a gente trabalha todos os dias com isso. Vocês são uma equipe de quantos aí, pensando na comunicação? De 2 pessoas. De quantas? 2. 2 pessoas. Somos polvos, total. A nossa empresa, ela tem 1.200 quilômetros de rodovias no estado de São Paulo, é a maior do país. Né? Começa em Rio Claro e termina em Panorama. E nós somos 2 pessoas na comunicação. Para responder a contatos que vêm de toda essa extensão. Isso. A gente tem assessoria de imprensa, né, que é mais focada para a parte de jornalismo e que ajuda a gente. A gente tem um help, às vezes, também de agência, quando a gente precisa criar projetos maiores, lançar coisas assim, que é de um nível mais assim, nacional ou estadual. Então a gente tem alguma agência que ajuda a gente e a gente contrata, né? Por exemplo, empresas por exemplo, uma agência especializada para fazer o filme institucional da empresa. Então, assim, nem tudo fica interno, mas aquilo que é o contato com o consumidor nas mídias sociais é nosso, né? Com o governo do estado é nosso. Com algum projeto para fora, né? Com a comunidade é nosso. Então, assim, somos 2 pessoas que trabalham para atender, além de tudo isso, as áreas internas da empresa, porque existe um organismo acontecendo ali. Então, assim, eu trabalho com a comunicação, ajudo na externa, e das mídias sociais, né, que eu faço uma das pessoas que faz a gestão, mas eu também atendo os outros colaboradores internamente, as outras áreas que solicitam os comunicados, as demandas, os projetos internos que a gente precisa desenvolver. Então é puxado, é o povo, realmente. Porque também são muitos funcionários, né? Sim, mais de 2.500 funcionários. Uau! É bastante, e é uma cidade. E é ao longo do estado, né, ao longo do trecho. Então, assim, além dos desafios que a gente tem diariamente, né, até de comunicação, por ser uma distância muito grande, por ser muita gente, a gente precisa encontrar soluções de como falar e aquilo que foi comunicado chegar. Uma fala assertiva mesmo. Exatamente. Né? E que a gente encontre um canal que chegue até você. Porque, por exemplo, eu estou no início, a gente chama de trecho, né? Eu estou no início da concessão, vamos lá, São Carlos, Rio Claro. Só que eu preciso falar com o meu colaborador que trabalha em Martinópolis, ou em Presidente Prudente. E aí? Será que o que eu vou produzir aqui vai chegar de maneira efetiva lá? Então a gente precisa encontrar o canal, a forma correta da comunicação corporativa chegar nesse colaborador, porque às vezes a gente, quando estuda comunicação ou publicidade, não pensa nessa área corporativa, que existe, e que muita gente vai para essa área. Mas a gente precisa, de novo, aprender como as pessoas pensam, como é o comportamento das pessoas, para quando eu chegar e tiver que entender dentro de um organismo, de uma empresa, como eu vou conversar com o colaborador, porque também existem várias
níveis sociais dentro de uma empresa, né? Então eu tenho desde a presidência que viaja para fora do país, a como o colaborador que está roçando mato lá no fundo do trecho e não sai da cidade onde ele mora. Então a gente precisa encontrar uma linha fina de falar, de se comunicar de forma efetiva com todos em todos os canais que a empresa oferece e com todos os colaboradores. Nem sempre é sucesso, né? E o que vocês percebem, assim, que dá mais sentido em termos de comunicação, canais de comunicação para os colaboradores? Olha, hoje é o que eu te falei, a gente tem uma gama de informação muito grande, nossa. E é um desafio para nós hoje a gente encontrar o 100%. Não conseguimos ainda, até porque a empresa é nova, mas a gente vem trabalhando nisso. Mas o 100%, eu acho assim, hoje as pessoas estão extremamente saturadas midiaticamente falando. Por exemplo, eu tenho minha rede social. Então, assim, e às vezes eu nem entro porque eu já tô... Ok, já deu. Já deu, nem quero saber, porque é sempre a mesma coisa. Então, como que a minha empresa vai me encontrar dentro disso tudo? Então, a gente tem várias tentativas, né? Existem muitas, assim, plataformas corporativas, eu não sei se aqui existe, mas que é como se fosse uma reprodução de uma rede social. Que às vezes atinge, conforme o público da empresa, às vezes não. Porque o colaborador ele já está tão externado com as empresas, as mídias sociais dele, que ele fala, mais uma, nem quero. Entende? Existe isso. Então, hoje, pra gente, o que funciona mais é a gente tem o e-mail corporativo, que a gente dispara, e nós temos o telefone sem fio, que nunca vai deixar de existir, né? E aí a gente passa de um, que é o gestor da área, que vai passando para o outro, que até chegar no final da cadeia para a informação alcançar. Talvez não seja a maneira mais efetiva, mas a gente precisa entender que dentro dos vários níveis que nós temos de comunicação, de pessoas dentro de uma empresa, nós temos também vários níveis de formação escolar. Então aquilo, por exemplo, mas o digital hoje funciona chega muito rápido para todo mundo. Não para todo mundo, porque nem todo mundo... Exato, não vai. Nem todo mundo sabe ler, nem todo mundo sabe escrever, nem todo mundo sabe mexer. Às vezes a gente é analfabeto digital. Né? Não consigo mexer no celular, não consigo entrar numa rede social. Então, é aí que a gente precisa entrar com o criativo. Como que eu vou falar de forma criativa com um colaborador, com uma pessoa que é digitalmente falando analfabeto? Né? Ele sabe ler e escrever, mas ele não sabe lidar com a tecnologia. E então ali também entra o conceito do ser criativo, né? Que a gente às vezes pensa que é só uma tela colorida ou algo assim muito diferente. Não, eu preciso pensar de forma simples. Como que eu vou atingir aquela pessoa? E comunicação é falar de pessoas, não tem outra coisa. Às vezes a gente pensa só no vender o produto, mas eu vou vender para quem? Né? A minha comunicação, eu estou fazendo isso para alcançar alguém. Então eu preciso saber lidar com pessoas e ter pessoas como importante para mim. Então, como eu vou chegar nessa pessoa? Comunicação, a base de tudo é pessoa. Publicidade, propaganda, o foco são as pessoas, né? Você vai vender algo, mas é algo para alguém. Você quer alcançar alguém para fazer o seu projeto acontecer. Então, na verdade, o foco é você entender aquilo que é importante para as pessoas e como você chega nelas. Porque se existe um ruído, não vai. Né? Para ali e não acontece. Então, hoje, o nosso desafio, corporativamente falando, é alcançar todos os colaboradores na comunicação. Mas isso é algo assim que é uma cultura que precisa ser construída, né? Em todas as áreas, empresas, enfim, aqui também, né, na faculdade, né? Quando o curso começou, uma cultura precisou ser construída, né? Então, existe uma cultura que nós precisamos construir, até dentro da nossa própria casa, a gente tem uma cultura a ser construída. Então, assim, é a gente encontrar o caminho e ali ir construindo um pouquinho de cada vez, um pouquinho em cada dia. E a comunicação, mas ela sempre está ali para sanar e ajudar a sanar um problema, né? De todas as áreas.
por exemplo, ali dentro da empresa, né, a comunicação ela vem como um apoio para todas as áreas para ajudar a resolver o problema que aquela área está enfrentando. Ou atender, ajudar a solucionar, abrir caminhos para o projeto que eles estão iniciando, que é o que a gente faz hoje, né? Nós somos uma área estratégica. E comunicação é uma área estratégica, né? Total. Sempre, né? Não vai escapar mesmo. A gente organiza para pensar. Então, o seu dia a dia hoje, como é que funciona tecnicamente, né? Para que os alunos também tenham essa visão de como pode ser o dia a dia pós-faculdade, né? Cada um está atuando numa área, às vezes dentro da publicidade mesmo, a gente tem alunos já que trabalham, mas tem outros que estão vivenciando outras coisas, e tentando entender mesmo ainda, né? De fazer. Saboreando, acho que um pouquinho do curso, até lá na frente, né, no final, pra saber pra onde conseguir dizer assim, nossa, eu me sinto, né, formado, entendo da área e posso atuar, né? Então, conta aqui pra gente, né, pra gente pensar aí o seu dia, pra ter essa visão. Dia mesmo. O universo da comunicação, da publicidade, né, digamos assim, dentro da concessão de rodovias, ele é muito simples. O meu dia a dia, ele é basicamente o atendimento de demandas internas e externas que vêm. Então, eu fico, na verdade, eu não posso nem falar que eu fico só na parte gráfica, na parte de criação, eu fico também. Mas não só, então eu tenho atendimento de demandas financeiras do setor, por exemplo, demandas de fazer pedido de, eu preciso cotar tal coisa, né? Isso tudo na frente do computador. Basicamente, assim, tecnicamente falando, eu sento na frente do computador e o meu dia acontece ali. E você tá dentro do horário comercial? Isso, das 8 às 18, fora os eventos que a gente precisa atender, né? Então, assim, como a gente é uma concessão de rodovia, nós somos uma concessão de rodovias que atende o governo do estado, né? Porque nós somos como se fosse clientes, né? O governo do estado é nosso cliente. Então, a gente precisa atender as demandas que vêm do governo do estado. E tudo que a gente faz, a gente precisa dar conta. Então, por exemplo, vai acontecer o início de uma duplicação da rodovia. Então, eu preciso montar um evento para isso. Então, a área que monta o evento, a área que fala com o governo do estado e que, enfim, faz toda a infraestrutura, contrata a infraestrutura. Quem dá o apoio para a área de engenharia, no caso, que é a área que a gente mais trabalha diretamente, é a comunicação. Então, assim, fora os dias que eu fico das 8 às 18 na frente do computador, ou desenvolvendo artes gráficas, ou fazendo comunicados internos ou externos, ou criando uma marca, ou criando algo que vai para o Facebook não, para o Instagram ou para o YouTube, ou fazendo, por exemplo, editando vídeo, né, que é o que eu faço, bastante que eu faço. Estando por trás das câmeras, nós também temos a participação de eventos. Então, às vezes eu saio do horário comercial, tenho que viajar, né? Porque às vezes é fora do lugar onde eu estou, em outra cidade. Então, a gente vai, monta o evento, fica até tarde. E é muito gostoso. Geralmente, para quem faz comunicação, gosta. Eu sempre gostei dessa questão dos bastidores, do montar e desmontar evento. Eu lembro da época, até de faculdade, quando tinha, eu gostava de ficar. E foi aí que eu fui percebendo, né? Eu gostava dessa questão de... Por isso que quando eu saí da faculdade, vou montar evento. Porque eu gostava desse monta e desmonta, sabe? Organiza, o que precisa, o que não precisa. Isso também vai desenvolvendo o profissional, né? Então, o meu dia a dia, basicamente, hoje é o corporativo, que é o na frente do computador das 8 às 18, mas a gente ainda tem o plus de atender esses eventos corporativos também, mas quando é necessário, a comunicação fazer parte. Então, assim, quando a comunicação está no evento e a gente precisa atender, então a gente fica na parte de apoio, de fotos, de comunicação nas redes sociais, daquilo que está acontecendo ali dentro. Às vezes a gente vai para a parte de organização em si, montagem, desmontagem, contratação de profissionais. Então, eu preciso contratar um fotógrafo, ou a área precisa contratar um fotógrafo, alguma área em si, por exemplo, meio ambiente, né, engenharia.
eles solicitam para que a gente contrate, porque a gente tem a visão crítica, né? Uhum. A visão do profissional, esse profissional sim, esse não, esse tem um olhar, porque na verdade não é só tirar foto. Né? Para a rodovia, eu preciso contratar um profissional que tem um olhar que a gente precisa para a rodovia, né? Então, não é desmerecendo, mas não todos os profissionais que têm esse olhar que a concessão precisa. Né? Então a gente também tem, olha isso, tem profissionais que já são mais alinhados com o que a gente necessita, tem outros que não. E aí essa contratação somos nós, porque nós fazemos a parte técnica também, como foi, por exemplo, recentemente esse ano nós contratamos uma produtora de filmes para fazer o filme institucional novo da concessão, que foi muito bacana. Eu lembro que eu acompanhei a gravação do filme, né? Então eu rodei o trecho todo com eles. Para quem gosta dessa agitação do suor no rosto, né? De sair, de ir para o meio do mar, tal, gravar e fazer externa, né? Que a gente fala. É bacana, é bem legal. Não é algo que é... Esse é o máximo do glamour da minha área, tá? Da onde eu trabalho. Tem vários alunos né? que gostam muito disso. Então, assim, pra mim, como eu gosto dessa parte de filmagem, cinema e tal, eu amo fazer isso, né? Mas nem todo mundo tem esse perfil. Então, o glamour pra mim é sair lá pro trecho, não, vamos fazer gravação, então vamos tirar foto, ou não, a gente precisa fazer um evento no meio do trecho. Eu acho muito bacana. Mas é bem normal a realidade diária, né? Bem normal, com muita demanda, extremamente. Então, assim, a gente não sai achando que às vezes é até uma frustração, né? Não sei se tem gente que pensa assim, mas eu lembro que eu pensava, tinha algumas amigas que pensavam, a gente saiu da faculdade achando que ia ser muito mais glamour, muito mais... coisas assim que não vemos em todas as profissões. Não, gente, é uma profissão normal. A gente fica no computador quase que o dia inteiro. Vai ter bucha praticamente quase que o dia inteiro. Vai ter gente te cobrando e devolvendo aquilo que você fez, com toda a técnica e o carinho e, enfim, a profissão que você tem, porque não gostou. Vai ter gente enfiando o dedo naquilo que você fez, achando que sabe mais que você, mas nem trabalha na área. E eu creio que quem trabalha com isso já sabe, falar é normal. Mas quem sai, às vezes a gente precisa entender que tirar até o olhar do mundo cor-de-rosa, né? Então, assim, vai ter frustração, vai ter falta de reconhecimento, não vai ser sempre glamour, vai ter os dias de glamour, né? Vai ter talvez um prêmio que você receba, né? Então, esses são os plus. Então, para eu ficar na área, eu preciso entender por que eu tô aqui. Eu gosto disso? Faz sentido para mim trabalhar na área de comunicação, de publicidade? É algo que me traz um preenchimento ou tem um porquê? Né? Eu gosto por exemplo, gosto de falar, gosto de apresentar, ou eu gosto me motiva, né? Trabalhar com pessoas, porque comunicação é trabalhar com pessoas, né? É o cerne, não tem como. Então, eu não gosto de trabalhar com gente, então talvez não seja a área, né? Porque de alguma forma ou outra a gente vai ter contato humano. Então, eu gosto de trabalhar, por exemplo, com designer, tenho jeito com isso? Tenho, não tenho. Então, existe um porquê, que é aquele porquê que vai fazer você ficar diariamente naquilo. Porque só a gente olhar só para os momentos de felicidade, por exemplo, o Fest Up, né? Quando eu fui também. Nossa, é maravilhoso, é lindo. Mas não é a realidade de todos, porque tem alguns que vão viver aquela realidade quase que, né, não que diariamente, mas com frequência maior. Mas tem muitos que não, e vai viver uma vida, uma rotina muito mais simples, e é isso que vai te fazer entender, eu tô nessa rotina simples porque faz sentido para mim. Né? Em alguns momentos vai vir o plus, o glamour e tal, mas isso em qualquer profissão, né? O porquê que eu tô aqui. O que me motiva, o que me move continuar todos os dias, até no glamour, né? Porque chega uma hora que fica normal. Exato, né? Tipo, naturaliza. Nossa, todo dia
prêmio, todo dia todo mês festa, todo mês badalação. E aí também a pessoa precisa encontrar ali, no meio daquilo tudo, por que que eu tô aqui? Né? Faz sentido realmente viver tudo isso? Então, em qualquer profissão a gente precisa entender, tô aqui porque é meu, ou quero atender a expectativa de alguém, ou da sociedade, ou porque eu vi fulano fazer, eu achei legal. Não, faz sentido com o meu perfil, com quem eu sou, e é isso. Ei, que coisa boa. Bom, acho que conseguimos, né, entender bem a sua atuação e como quando eu soube da atuação da Juliana, eu pensei, os alunos precisam saber, né, precisam conhecer também esse universo, para que eles vejam que é possível, né, que Sim. há muitas áreas, há muitas possibilidades no campo da comunicação mesmo. Bom, então acredito que a gente conseguiu, né, passar por a sua trajetória aí de formação e atuação. Você quer deixar alguma mensagem para os alunos da publicidade? Quem mais também, né, desejar assistir a palestra, porque ela fica aberta para os alunos inscritos no congresso. Acho que você falou muita coisa importante que vai além, né, da atuação profissional. É de vida, é da gente se reconhecer, da gente entender quem a gente é, buscar, né, esse norte. Então, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu gosto e por isso atuo ou estou em determinada situação, né, ou determinada empresa. Exatamente. Buscar o sentido mesmo, né? Já tô aqui lembrando da semiótica, pessoal. Né, o sentido. Mas é exatamente isso, é a base, né? Eu falei lá no começo, a base da faculdade me deu esse norte das coisas. E semiótica era uma das aulas que eu gostava também. Então, o que eu posso dizer, na verdade, foi o que a gente conversou ao longo de tudo, mas existe um porquê tá aqui, né? O porquê eu faço a publicidade ou qualquer outra coisa. E dentro desse porquê você se encontra. Tem que encontrar a sua identidade ali. Porque às vezes mesmo dentro da área, dentro da comunicação, se você se comparar com outras pessoas, outros alunos, você vai ver que você não é expansivo, você não é aquela pessoa que é o apresentador do programa, que você não é, ou então você não é uma pessoa assim, tão assim, nossa, eu não sou tão inteligente, ou então eu não sou uma pessoa tão centrada para ficar sentado ali e desenvolver esse projeto ali em cima. Mas existem perfis diferentes que atuam juntos na mesma área ou no mesmo projeto, que um vai dando identidade ou vai construindo com o outro, né? É o saber trabalhar em equipe. E claro que na comunicação a gente trabalha mais no eu-equipe, né, na equipe. Mas a gente precisa aprender a ter esse relacionamento interpessoal com outras pessoas, com outras áreas. Então, entender, que é o que você disse, quem eu sou e o que eu gosto, o que faz sentido para mim, o que não faz, o que encaixa comigo, não me comparar com o outro. Porque, às vezes, na fase de faculdade, a gente tem essa tendência, né, de se comparar com fulano, ciclano e beltrano. Porque o fulano... Nunca compare o seu bastidor com o palco do outro, porque você sempre vai errar. Porque o palco do outro, ele te mostra aquilo que ele quer. Aquilo que é bonito, aquilo que já foi aparado, alinhado. Mas a gente não viu o que aconteceu por detrás para aquilo estar acontecendo, ou a gente não sabe o que está acontecendo para aquilo ali estar, o palco estar acontecendo, porque às vezes o palco está prestes a ruir, né? Então a gente não pode se comparar, a gente tem que entender a nossa verdade, né? E aqui eu falo assim como pessoa mesmo, porque ao longo do tempo, na sua caminhada, você vai entendendo, vai se misturando, né? A vida profissional com a pessoal. Então, você vai entendendo quem é você e quem você como pessoa e você como profissional. E se aquilo se encaixa. Se aquilo não se encaixar, ou alguma coisa, um dos dois está errado. Ou você como profissional não está no lugar certo, ou você não se entendeu ainda como pessoa, você não buscou algo maior, você não sabe de fato assim, quem é você. Então, o que eu poderia dizer é, busque se conhecer. E aí você vai começar a se internalizar, olhar para si, né? Não sei, né? A gente está numa faculdade católica, então busque conhecer a Deus.
porque você, conhecendo a Deus, você se conhece. Né? Então, assim, para quem tem fé, né? Se você não acredita em Deus ou acredita em alguma outra coisa, busque conhecer aquilo que você crê para ver aonde isso se encaixa em você, faz sentido para você, porque existe algo maior do que nós, que rege a nossa vida e que nos dá sentido a tudo isso. Então, quando eu consigo me encontrar, né? Encontrar a Deus, encontrar o sentido da minha vida, tudo vai fluir de forma mais fácil. Então, eu vou conseguir entender se onde eu estou, a profissão que eu escolhi viver, vai se encaixar com aqueles meus valores, meus princípios, faz sentido para mim, ou se não. Porque aí, a partir dali, a minha vida, eu posso chegar num lugar que vai ser o divisor de águas da minha vida. Então, assim, eu estudei publicidade por 4 anos, mas eu entendi no final que não era isso. E é muito melhor você entender no final que não é isso e partir realmente para o que é, do que você ficar 10 anos na profissão para depois entender que não. Então, é exatamente isso. Olha para si, se entenda, se descubra quem é você como pessoa, e aí você vai se descobrir quem é você como profissional, porque um é a consequência do outro. E né? estar feliz, né? E estar feliz, né? E nessa junção. Essa busca, né? É a busca que a gente fala, né? Que é a busca da felicidade. Todo mundo quer ser feliz, né? Mas a felicidade, na verdade, ela é feita de pequenos momentos, né? Diários, né? Não é algo... E a gente vive num conceito de que eu preciso alcançar tal coisa para ser feliz. E não, né? É um dia de cada vez. E essa construção, na verdade, esse caminho, na verdade, é o que vai dando sentido e o que vai trazendo pra gente o que tem valor, o que não tem, o que traz felicidade, o que não traz. E a profissão é uma delas, né? Se você não é... a gente passa mais tempo dentro de um escritório com as pessoas do nosso trabalho do que com a nossa família. Então a gente precisa entender, faz sentido eu estar aqui? Né? Esse lugar, quando eu chego na minha casa, me traz mais... faz com que eu leve para minha casa mais alegria ou mais raiva, peso, né? Vou descontar mais na minha família. Se é assim, então eu preciso me rever como profissional ou o lugar onde eu estou trabalhando mesmo, né? E porque, na verdade, a vida pessoal, você como pessoa, sua família é o que mais importa, né? O que vai te dar base para tudo isso, para todo o restante. E às vezes a gente põe a profissão na frente de tudo. E no final das contas, o profissional ele é substituível, né? A gente sabe disso. Então a gente precisa criar uma base. Existe uma base, que a base, somos nós, quem somos, nossa família, enfim, tudo aquilo que a gente constrói como ser humano, para ser a base para existir um profissional. Né? Então isso é importante, né? Eu lembro que quando eu saí da faculdade, eu ficava num dilema muito grande. Eu falava, gente, mas não faz sentido eu ter estudado isso, porque eu me sentia assim, enganando as pessoas. Porque às vezes eu fazia análise de alguns produtos, eu falava, mas esse produto não faz isso. Então assim, eu entrava nesses conceitos, mas assim, era importante para mim, porque eu sempre fui muito reflexiva. Talvez nem todo mundo tenha essa preocupação, mas eu falava, gente, mas não faz... E aí entra a questão do princípio, mas eu não acredito nisso, eu acho que isso é errado. Então, tinha momentos que eu falava, acho que eu fiz a profissão errada, estudei a coisa errada. Mas aí, com o tempo, eu fui descobrindo que não, é possível sim você ser ético, você ser verdadeiro, você realmente falar a verdade dentro daquele lugar. E aí você constrói um prédio reto, e o prédio reto denuncia os prédios tortos, né? Então, adorei, isso que legal, isso. Que importante. Acho que essa metáfora é que a gente pode levar mesmo, né? De construir um prédio reto. Exatamente. Você ser um profissional realmente ético e dentro dos seus princípios, da sua verdade, é nítido. As pessoas vão olhar e vão falar, bom, denuncia aqueles que não são. Sem denunciar. Né? Você, com a sua conduta, por ser, você mostra que o que você está fazendo que é certo e o que estão fazendo que é errado. Ai, que grande contribuição. Olha, acredito, né, que tenha sido de muita valia, né, dentro da proposta de reflexão profissional. A gente consegue, né, estender exatamente porque a área é esta área humana, né? humana, né, do juntar, do associar,
do respeitar o outro, do olhar para o outro e, claro, quando a gente olha para o outro, a gente também faz um movimento de olhar para cima, né? Então a gente agradece muito suas contribuições, sua fala mesmo de mostrar, né, sua trajetória e sua atuação profissional. Então, em nome do Unisalesiano, eu agradeço muito. Desejo que tenha sido também muito útil, que tenha sido e que seja útil aos alunos também. Um abraço a todos e bom congresso. Eu agradeço a participação, agradeço o convite, agradeço a todos que assistiram até aqui e um bom congresso para todos. Continuem, não desistam. Exatamente. É gratificante. Muitas possibilidades. Tem bastante.